Amém. Glória a Deus. Oh, esse aqui é meu, esqueci. Igreja, antes, cadê o Juan? Juan, tu fica aí para nós aí no violão? Hã? Tu falou com ele? Ah, tá bom. Antes da gente começar, eu gostaria de... Não tem a ver com a palavra, mas o Senhor colocou no meu coração. Salmos... Pode pôr aí, Thierry, por favor. Salmos 122, versículo 6. Aqui é uma ordenança do Senhor para nós. Não, é 122. Caramba, é a mesma coisa. Olha aí. Eita, glória. 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Nós, como cristãos, temos responsabilidade de orar por Israel. E eu aprendi muito que aqueles que amam a Deus não são os que sentem que amam, mas são os que obedecem a Deus. Então, eu sei que a gente já orou aqui no louvor, mas eu queria fazer isso de forma intencional, com toda a igreja. Porque a oração do justo é poderosa e eficaz. E o Senhor não pediria para a gente orar se a oração não tivesse poder. Ah, tá bom. Amém. Podem se colocar de pé. E eu queria pedir para que cada um clame. Cada um clame aí do seu lugar. E façam isso, não por você sentir pena de Israel, não. Mas é porque o Senhor ordenou que a gente fizesse. Pai, nos colocamos, Deus. Nos colocamos, Senhor, como igreja perante a Ti. E, Pai, como Teus filhos, Deus, Te pedimos, Senhor, para que o Senhor coloque naquele lugar, neste momento, anjos guerreiros. Pai, assim como o Senhor fez com os Teus reis, que mandou um anjo para matar todo um exército por causa do Seu povo. Eu declaro, Deus, que aquele é o Teu povo e é a Tua cidade santa, Deus. Pai, por isso eu oro em nome de Jesus, para que neste momento você venha abrir o céu sobre aquele lugar. Pai, que o Senhor venha colocar anjos guerreiros ali, Senhor. Pai, eu oro para que você cuide de cada alma que está ali, Deus. Eu oro para que o Senhor guarde a tua cidade antes da tua vinda, Jesus. Pai, coloque os teus anjos ali. Pai, dê sabedoria, dê força para aqueles homens. Dê inteligência, Pai. O Senhor derrama a inteligência. O Senhor, Pai, dá força. Assim como você deu para Daniel. Eu oro para que aqueles guerreiros sejam fortes e corajosos. Pai, enquanto eles estiverem lutando, guarde a família deles. Guarde mulher, guarde crianças, guarde viúvas, Deus. Mas que o Senhor coloque teus olhos sobre o seu povo e sobre a sua cidade. Deus, eu oro em nome de Jesus e eu creio, Pai, que assim será para a tua glória. Amém. Amém. Agora sim. Põe aí, por favor, Apocalipse 2. A partir do 1 mesmo. Amém. Ao anjo da igreja em Éfeso, aqui é Jesus falando, tá? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva:
Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Jesus fala para Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Antes de falar disso aqui, eu quero contextualizar, porque às vezes tem alguém que não saiba. Em Apocalipse, Jesus, ele escreve para 7 igrejas da Ásia. E para cada igreja, ele fala o que acertou, o que a igreja acertou e o que ela errou. Tirando a igreja de Filadélfia, né? Que acertou em tudo, mas o resto. E esta menção às igrejas se refere a nós também. E para a igreja de Éfeso, o Senhor fala: parabéns, você acertou em muitas coisas, mas contra você eu tenho uma coisa: você abandonou o seu primeiro amor. Sabe, gente, no princípio, ó, antigamente, eu não gostava muito de como as pessoas falavam sobre o primeiro amor. Isso me incomodava muito antes. Porque a maioria das pessoas que eu via falando sobre o primeiro amor, falava sobre bons tempos que ela viveu. Nossa, quando eu me converti, estava no primeiro amor. Eita glória, né? Isso me incomodava muito. Porque eu tinha no meu coração que, meu Deus, eu ia viver coisas muito boas com Jesus, mas depois aquilo ia passar, né? E, cara, como isso me incomodou. Até pouco tempo atrás. Mas aqui, pode pôr lá no 4? No 4? Pode deixar aí no 4? O Senhor, ele fala que tem algo que ele é contra aquela igreja. Que ela abandonou o primeiro amor. Se a igreja abandonou o primeiro amor, significa que o primeiro amor deve acabar? Não, né? Porque justamente por ela ter abandonado é que Jesus tem algo contra ela. Sabe? Então, eu sei que hoje aqui tem pessoas que estão no primeiro amor. Tem pessoas que ainda nunca viveram o primeiro amor. Só que tem pessoas que abandonaram o primeiro amor. E algo que o Senhor deixa muito claro é que o primeiro amor tem que ser eternamente. Amém? E eu, até pouco tempo atrás, eu ficava com muito medo mesmo. Porque eu estava ali queimando por Jesus. Ao mesmo tempo me batia esse medo, sabe? Nossa, será que eu vou esfriar? Porque a gente vê tantas pessoas queimando que esfriam. Será que eu vou esfriar? E eu lembro que lá no meu quarto eu chorava. Oh, Jesus, por favor. Eu não quero me desviar. Sabe? Eu não quero chamar menos. Eu não quero me esfriar. Eu não quero me acostumar com a tua presença. Eu não quero que isso fique algo normal. E eu sei que eu chorava e eu tinha muito medo mesmo. De verdade, estou sendo bem vulnerável. Eu tinha muito medo.
de que aquilo que eu estava vivendo com Jesus passasse ou se tornasse normal, né? E aí, foi tão legal que sempre que batia esse medo, assim, o Senhor, Ele trazia algo em mim e trazia um entendimento em mim que para isso não acontecer, só dependia de mim. Então, por mais que eu tinha medo, eu orava, mas o Espírito Santo, de forma muito sutil, no meu coração, me levava a entender que, para eu não abandonar o primeiro amor, para que isso não morresse, só dependia de mim. E vocês já estão entendendo como Deus preparou essa palavra hoje, né? Vocês ouviram o que a gente cantou lá no final, né? Que nós somos responsáveis mesmo. Então, para a gente não perder o primeiro amor, só depende de nós. Esse é o primeiro ponto. E, sabe, se eu quiser andar ardendo por Jesus, sendo apaixonada por Jesus, cara, só depende de você. E aqui eu já trago, se você não está assim, a culpa é sua, não é de Deus. Porque Jesus deixou muito claro, vocês abandonaram o primeiro amor. Então a culpa é deles. Deus, Ele dá todo o artifício, todas as ferramentas para você não abandonar. Mas você tem que ir lá pegar as ferramentas e colocar em prática isso. Sabe? E pensa aqui, tá aí no 4, tá, né? Você abandonou o seu primeiro amor. Então, tipo assim, você fez isso. A culpa é sua, não é minha, é você. Você teve o primeiro amor. Isso aqui deixa claro que eles tiveram. Mas você deveria continuar. Você deveria perpetuar. Porque talvez, se esse povo de Éfeso tivesse continuado, prosseguido em conhecer Jesus, eles amariam mais a Deus. Eles receberiam mais revelações de Deus. Eles se tornariam mais parecidos com Jesus. Eles seriam mais aperfeiçoados. Mas a gente pode ver que eles continuaram sendo certinhos, né? Às vezes a gente é assim, a gente está sendo certinho, né? Com roupinha bonitinha, vindo na igreja. Eles não toleravam muito bem quem fazia coisa errada e Jesus elogia isso. Mas e o interior e o crescimento? Vem do primeiro amor. Sabe? E eu vejo muito que o Senhor, Ele não quer que a gente saia do primeiro amor. Então, se você relembra do seu primeiro amor, tem alguma coisa errada. Porque você tem que estar vivendo o seu primeiro amor. Amém? Ok, Dandara. Entendi que eu tenho que viver no primeiro amor. Então, o tema de hoje não é nem primeiro amor. O tema de hoje é como permanecer queimando por Jesus. Hoje eu quero trazer dicas práticas, porque pregação tem que ser prático, né, gente? Não tem que só falar o que está errado, mas tem que falar como fazer. Mas hoje eu quero falar como permanecer queimando por Jesus. Eu sei que tem muita gente aqui queimando por Jesus, mas o Senhor quer que você permaneça queimando por Jesus. Se você não está queimando por Jesus, você tem que estar neste lugar. Como diz a Luma ontem, fire, power. Você tem que estar sempre, entendeu? Por Jesus, sempre, sempre. A gente tem que olhar para você e, cara, essa pessoa parece que conheceu Jesus hoje. Cara, essa pessoa parece que ela viu, sei lá o que ela viu, mas ela tá, transcendendo ali. A pessoa tá... Isso é queimar por Jesus, sabe? E é assim que a gente tem que estar todos os dias da nossa vida. Ardendo, pegando fogo. Assim como são os olhos de Jesus. A gente cantou, pegando fogo por Ele. Quem quer queimar por Jesus aqui? Vou gritar, hein? Vocês vão gritar, vou gritar pra vocês. Então, gente, a pregação é para todos. Para quem queima, para quem não queima e para quem nunca queimou. Ok. A pergunta é, eu já respondi, na verdade. Eu tenho que sempre estar queimando por Jesus? Sim. A resposta é muito simples. Mas eu quero falar por que você sempre tem que estar queimando por Jesus.
Existem 3 opções para todos nós. 3. Tá me zoando, né? Olha lá, ó que rindo de mim, ó. Existe metade de 6, sabe? Para todos nós. 1. Ou você está queimando por Jesus. Essa é uma opção. A você. A segunda opção. Se você não está queimando, você está o quê? Frio. Essa é a segunda opção. Ou você está queimando, ou você está congelado. E a terceira opção, se você não está queimando, se você não está frio, você está morno. E quem lembra que Deus fala sobre morno? Sim, ele vomita. Você entende por que vocês têm que estar queimando por Jesus? Por que nós temos que estar queimando por Jesus? Porque ou você queima, ou você é frio, ou você é vomitado por Deus. Cara, é muito simples. A gente não tem opção. Na verdade, a gente tem, né? Mas a opção que a gente tem é a melhor. Gente, como é bom queimar por Jesus. Não é? Cara, como é bom você acordar no seu quarto e falar: segunda-feira, eu amo segunda-feira. Sério, eu amo. E eu acordo assim, amém, Jesus. Porque a gente sai do culto aqui queimando por Jesus. Sabe? E, cara, no louvor, você tá queimando por Jesus, você tá nem aí pra ninguém, você só quer saber de Jesus. E outra, como é bom ficar perto de pessoas que queimam por Jesus também. Né? Eu amo ficar perto de pessoas que queimam por Jesus. Sério, amo. É muito bom. Mas nós também temos que ser a pessoa que queima por Jesus. Porque, cara, no final, se aquela pessoa queima, é ele e ela. E você tá só pegando as migalhas do que a pessoa está recebendo. Mas você tem que ter o banquete ali, sabe? Amém? E, sendo muito vulnerável, eu já tive muitos momentos de não estar queimando por Jesus. Eu já tive muitos momentos de ser essa pessoa morna, principalmente no início. E, cara, como é ruim também ser uma pessoa morna. Porque tu vem para a igreja e você vê pessoas queimando por Jesus. E realmente você quer estar perto dessas pessoas. Mas no seu interior você está triste. Você está angustiado. É como se o vazio de Deus não tivesse completo ainda. É como se você não entendesse as coisas. É como se você se sentisse jogado por Deus, sabe? É aquela famosa frase: Deus não fala comigo. Aí a gente começa a reclamar. Geralmente quem fala assim é quem está morno. Geralmente, e eu fui essa pessoa, até pouco tempo atrás. E você vê uma pessoa queimando por Jesus e, cara, Deus, e eu? E eu, né? Por que eu não estou queimando por Jesus? E aí eu não entendia. Na verdade, o Espírito Santo me conduzia de forma sutil. Mas eu tinha dificuldade de corresponder ao Espírito Santo. Porque sempre o Espírito Santo mostrou que se eu não estava queimando, é porque a responsabilidade era minha. Sabe, a gente está ali reclamando. Nossa, Deus não fala comigo e eu não tenho essa revelação e às vezes eu não sinto e a presença de Deus não vem. Aí na hora que o Espírito Santo fala, lê a Bíblia, você finge que não escutou, né? E aí o Espírito Santo está te respondendo. Às vezes, o Espírito Santo, ele não vai te responder sim ou não. Ele vai te responder com direcionamento. Senhor, mas o Senhor fala comigo, Senhor, eu não sinto nada, não sei o quê. E o Espírito Santo te direciona. Vai ler a Bíblia, vai orar. É a resposta que ele está te dando. Ele está te respondendo. Você só precisa corresponder. Porque o Senhor, ele está respondendo. Amém? Então, quando eu era morna, o problema era esse. Eu não cumpria com as minhas responsabilidades. E eu quero ler aqui Levíticos 6, o Thierry, por favor.
nós vamos entender como queimar por Jesus. Levíticos é um dos primeiros livros da Bíblia. E aqui o Senhor está ensinando Moisés como que ele queria que fosse o tabernáculo, como que ele queria que fosse o templo. E aí o Senhor disse bem assim para Moisés: Moisés, dê este mandamento a Arão e seus filhos. A regulamentação acerca do holocausto. Holocausto é quando o povo pecava, né? Aí você mandava uma oferta, que era uma pombinha, um cordeiro, enfim, e queimava. Holocausto. Sobre o holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois, o sacerdote vai trocar a sua roupa e vai levar as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. O 12. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Vocês me acharam um pouco repetitivo aqui? Vocês viram que, cara, Deus, 3 vezes o Senhor falou: mantenha-se o fogo, mantenha aceso no altar? Em, 5 versículos, ele falou 3 vezes. Acho que o Senhor, ele repete quando é importante, né? Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Gente, esse conjunto de versículos é tão forte, que o Senhor aqui, ele fala que a gente tem que manter o fogo aceso e ele mostra como. Então, nós vamos por partes entender como manter a chama acesa no altar. Primeira coisa, põe no 9 aí, por favor, Thierry. Lá no 9, o Senhor está ordenando para Moisés falar isso para quem? Para Arão e seus filhos. Arão, ele foi ungido como o primeiro sacerdote. E a sua descendência iam continuar sendo sacerdotes. Eles foram consagrados pelo Senhor. E qual era a função do sacerdote? Era cuidar do templo do Senhor, de uma forma mais importante. Então, o sacerdote, eram eles que cuidavam do lugar onde ficava a presença de Deus. Somente os sacerdotes tinham acesso a um lugar mais reservado da presença de Deus, que a gente chama Santo dos Santos. E lá tinha a Arca da Aliança, que naquela época representava a presença de Deus. E eram eles que cuidavam dessa presença. E isso é tão forte, porque eu li um livro e eu emprestei por Juan está lendo, né? Somos todos sacerdotes. E esse livro mostra, baseado nessa história, como nós hoje somos esses sacerdotes que cuidam da presença do Senhor. Sabe, antes era aquele povo, só que hoje somos nós. Então, se aquele povo, eles tinham a responsabilidade, os descendentes de Arão, de cuidar da presença do Senhor, hoje nós temos essa responsabilidade. E, gente, isso é tão forte, sabe? Porque o Senhor tirou a presença dele de uma linhagem para dar para todos nós. Mas ele espera que a gente cuide. A pergunta é, nós estamos fazendo isso? Porque, gente, aquele povo, ele tinha uma responsabilidade. É responsabilidade, é racional, eles tinham que fazer.
nós estamos fazendo o que é nossa responsabilidade? É a pergunta. E aí, para vocês entenderem como isso é individual, onde o fogo era aceso? Deixa eu ver em qual versículo tá para você colocar aí. É um 9 também, né? É um 9 também. O fogo, ele era aceso no altar. E o altar, ele ficava onde? No templo. E como eu falei para vocês, o templo é o lugar onde habita a presença de Deus. Hoje nós sabemos que não existe mais o tabernáculo, não existe mais aquele templo. Por quê? Põe aí, Thierry, em Hebreus 3, no versículo 4. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Cara, olha que incrível. Antes existia um lugar físico onde habitava a presença de Deus. Hoje também existe, que somos nós. Então nós somos os sacerdotes que habitamos a presença de Deus, mas nós temos que cultivar a presença. Nós temos que acender a chama aqui, onde está a presença de Deus. E olha que interessante, gente. Em Hebreus 10, se quiser colocar, no 19, fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança que, para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Cara, então, se nós somos o tabernáculo do Senhor, se nós somos o lugar onde o Senhor habita, lembra que, eu vou tentar contextualizar para vocês. Tinha o templo. E o templo tinha algumas passagenzinhas. E uma delas separava o lugar santíssimo do santo dos santos. E um véu estava sobre este lugar. Apenas um sacerdote por ano poderia entrar sobre este lugar, ninguém mais. Se você não fosse da linhagem de Arão, você não poderia. Se você não fosse o sacerdote escolhido, você não poderia. Mas Jesus, Ele rasgou o véu. E Ele abriu para todos nós acessarmos este lugar. E o mais interessante é que agora este lugar está dentro de nós. E assim como os sacerdotes naquela época tinham que cultuar o fogo ali, nós também temos. Quando a gente não cultua o fogo, é como se você tivesse um templo ineficiente. Você tem um templo onde lá você não está acendendo a chama todo dia. É ineficiente. Não é o templo que Deus escolheu para ser. Sabe? Então, o que nós temos que entender é que templo é o lugar da presença de Deus. E é o lugar que você tem que cultuar a presença. Você tem que entender que você é o templo de Deus. E ali você tem que acender a chama. E ninguém mais pode fazer isso para você. É só o sacerdote daquele templo que é você. Eu não posso acender a chama pela Luma. Eu não posso acender a chama pelo Mateus. Às vezes tem gente que até tenta, né? Mas não tem como, é impossível. Cada um tem seu próprio templo. E cada um acende a sua própria chama. Sabe? A terceira coisa que eu quero trazer é, ok, entendemos que nós somos esses sacerdotes do templo que está dentro de nós. Entendemos que o templo é o lugar onde está a presença de Deus, que é dentro de nós. Agora, se você quiser colocar no versículo 10, lá do Levítico 6, fala assim, o sacerdote, olha gente, vocês estão comigo? O sacerdote, ele entrava no templo, mas para ele entrar, tinha que ser de uma forma específica. Lá no 10 fala o seguinte, o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho para baixo. O que significa por baixo? Desculpa.
O que significa? Para ele queimar ali, acender a chama, ele tinha que ter uma veste específica. Na Bíblia, veste não significa apenas roupa. Veste na Bíblia significa pureza, significa santidade. Sempre que o Senhor purifica alguém, Ele troca as vestes. E isso é tão interessante que para o sacerdote entrar ali, ele tinha que estar puro. Para o sacerdote fazer um sacrifício, ele tinha que fazer outro holocausto para ele se purificar. Entendem que o que eu quero trazer aqui, para a gente sempre continuar acendendo a chama, constantemente a gente tem que mudar as nossas vestes. Todo dia, não era um dia, todo dia, ele tinha que mudar as vestes dele, todo dia. Todo dia ele tinha que se purificar para acender a chama. Eu não estou dizendo que você só vai continuar queimando se você for santo, puro, perfeito. Porque nem o sacerdote era. Mas, gente, isso aqui, cara, isso aqui é muito incrível. Olha que interessante. Entendemos que para queimar ele tinha que vestir umas vestes. Mas olha o que acontecia depois. Olha o que acontecia depois que ele queimava o holocausto. No 10. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará do lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Ele tinha que ter umas vestes apropriadas para fazer o holocausto, para colocar o fogo. Mas depois que ele queimava, ele vestia outras vestes. O que a gente pode entender com isso? Sim, você tem que buscar a santidade, mas quando você está queimando por Jesus, Ele te dá novas vestes. Depois que o fogo queima, você tem novas vestes. Entende? A gente tem que, de forma intencional, buscar essa santidade, mas o Senhor nos ajuda. Quando você queima por Ele, quando você está acendendo a chama todo dia, o Senhor, Ele volta te purificando. Vocês entendem que sempre que você queima uma coisa, solta cinzas? E o que esse cara fazia? Ele queimava e ele soltava cinzas mesmo. E aí ele levava para um lugar puro. E o Senhor, quando a gente está queimando por Ele, é como se Ele queimasse, o eu dentro de nós. E ficasse as cinzas e nos desse novas vestes. Por isso que é tão importante, todo dia, a nossa vida inteira, estarmos queimando por Jesus. Porque quando a gente está queimando por Ele, Ele nos purifica. Ele nos transforma. O fogo, gente, ele é purificador. O fogo, ele tem esse poder de purificar. E Ele vai purificando a gente. Se a gente parar de queimar, a gente começa a ficar sujo. O sacerdote tinha que fazer isso todo dia. E nós, semelhantemente. Amém? Quinta coisa. Deixa eu ver que era. Eita. Quinta coisa. Deixa eu ver só, Thierry, o versículo para você abrir aí. Cadê? Gente, eu devia ter escrito, né? Ah, tá. Que 12. Desculpa, gente. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Ok. Toda manhã. Repete comigo. Toda manhã. Toda manhã significa o quê? Toda manhã. Não significa algumas manhãs. Significa toda manhã. Eu creio que Deus, Ele fez os dias de propósito, né? Tanto é que a misericórdia dele se renova a cada dia. O maná, Ele dava a cada
dia. O Senhor, Ele supria as pessoas a cada dia. Consequentemente, a gente tem que acender a chama a cada dia. É toda manhã. Dandara, nossa, eu escutei um testemunho, gente. Eu devia saber quem é, mas não devia também não, para não expor o cara. Era um cara muito, muito usado por Deus. Aí, lá nos Estados Unidos, no Brasil, algumas pessoas fazem isso também. Tem o costume de um discipulado morar na casa de um discípulo para aprender, porque ele vai virar pastor, enfim. E aí, cara, que cara usado. Aí ele estava contando que quando chegou na casa desse cara, eu acho que eu já contei isso aqui. Quando ele chegou na casa desse cara, o cara falou assim, ó, aqui a gente não ora mais como orava antigamente, porque a gente já orou muito, a gente já jejuou muito, e o cara realmente era usado. O que aconteceu tempos depois que esse cara caiu, adulterou, separou da esposa? E era um cara muito cheio mesmo. Por quê? Porque a gente tem que se renovar a cada dia. Não existe disso de a gente já fez muito. É todo dia. O Senhor podia falar pra gente também, né? Já fui muito misericordioso com você no passado. Não vou ser mais, não. Já tá bom de misericórdia, né? Já tá bom de perdão, né? Vocês entendem que o Senhor, Ele faz, mas a gente também tem essa responsabilidade? Então, realmente, gente, é todo dia. É todo dia. Todo dia a gente precisa do Senhor. Todo dia. Isso é muito forte. Sabe? No 6, pode pôr de novo no 12 e no 13. O 6 é o último, mas vai resumir tudo que a gente falou. 12. De novo, vou repetir igual a Deus. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não apague a chama. Toda manhã, mantenha-se aceso o fogo no altar. Eu vejo muito, a Luma até deu exemplo ontem, o fogo de Deus, tipo assim, a nossa responsabilidade é de se encher de álcool, né? Que o Senhor vem, faz você queimar. Se você não estiver ali, o Senhor até vem, mas nada acontece. Nada acontece. É a nossa responsabilidade. E uma coisa também que eu aprendi, as pessoas criticam muito algumas coisas que Deus manda, né? Sobre casamento, sobre a mulher ser submissa, sobre vestes. Muita gente fala, mas Deus é careta. Sobre você ter uma mulher só, um marido só, sobre você não adulterar. E realmente as pessoas de fora veem muito isso como uma regra. E muitas vezes a gente também vê isso como uma regra. Mas eu gosto de olhar diferente. Eu gosto de olhar isso como cuidado do Senhor. Gente, porque de verdade, olhem para pessoas que fazem essas coisas. Mas não olha só o que elas têm. Ela adultera, mas é rica. Não, olha o interior. Olha de forma prolongada para a vida dela. Vê se isso fez bem para ela. Não fez. Quando o Senhor fala para a gente fazer uma coisa, é para o nosso bem mesmo. Quando o Senhor fala para não mentir, é para o nosso bem mesmo. Eu nunca fui uma pessoa muito de mentir, né? Mas eu lembro, minha mãe tá aí, a testemunha disso. Cara, teve uma vez que eu menti muito feio pra minha mãe. Mas é porque eu tava meio encurralada. Eu tava fazendo coisa errada, né? Ó, mãe, já passou, viu? Esquece, viu? Vou só dar o testemunho aqui pra edificar a vida dos irmãos. Quando eu tava na escola, acho que a Luma vai lembrar. Quando eu tava na escola, minha mãe pagava um inglês pra mim fazer depois da escola. Cara, eu fazia 2 ingleses, 2 cursinhos. Cara, eu detestava, mano. Era um a Wizard e o outro era o WhatsApp. Aquele lá, né? O WhatsApp. E era depois da escola. Aí eu tinha... Nossa, e lá, você tinha que preparar antes a aula, porque se você não preparasse antes... Né, tia? A tia já fez. Você se ferrava mesmo, porque a pessoa ia perguntar pra você lá na hora. Não tem como você fingir. Aí, dessa vez, eu não tinha preparado. Aí... Oh, Senhor, misericórdia. Aí, o que aconteceu? Minha mãe esperava um pouco mais de tempo, né, mãe? Pra me buscar depois do inglês, que acabava a aula e tinha que ir pro inglês.
Aí eu tinha uma amiguinha, muito má influência, inclusive hoje tá perdida aí. Eu, não preparei a aula, que não sei o quê. Aí ela, vamos conversar lá no Chiquinho. Aí eu fui, né? Fui conversar lá no Chiquinho com ela. Cara, a minha mãe, ela nunca me buscava no inglês. Ela sempre me buscava na escola. Porque eu ia pro inglês e voltava pra escola. Então, ela me buscava lá na escola. Nesse dia, eu não sei, cara, eu não sei o que deu na telha dela. Eu não sei. Ela simplesmente quis ir lá me buscar no inglês. Aí ela chegou lá, tu tava, Luma, junto? Foi tu, né? Olha, ó, me entregou, tá vendo? Aí ela foi lá, aí o que a mulher falou? Dandara não tá aqui, não. Aí eu ensinei um termo pros meninos, que é jogar verde pra colher maduro, né? Aí minha mãe, muito esperta, ligou pra mim, Dandara, onde você tá? Cara, minha mãe nunca me buscava no inglês. Mas eu nunca gostei de mentir. Então aquilo foi muito doído. Eu falei, mãe, tô no inglês. Aí a minha mãe, a gente acabou de sair do inglês e a mulher falou que você não tá. Cara, aquilo foi muito ruim pra mim. Não, aquilo me matou. Tu para de rir? Aquilo me matou muito, 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 muito forte. E aí eu sei que naquela época ter celular era uma coisa muito legal, né? Apesar de ser novinha, eu sou um pouco antiga, né? Era muito legal ter celular. Quase ninguém tinha. E eu tinha o celular. Cara, minha mãe pegou, tirou o celular, disse que ia jogar fora o meu celular. Mas aquilo foi tão importante, eu não era uma pessoa que mentia. Mas uma vez que eu menti, assim, que eu me lembro mesmo, foi terrível. E o que eu entendo hoje? Quando o Senhor fala, não minta, é pro meu bem. Não é porque, que bonitinha, nananã. Não, é pro meu bem mesmo. Quantas pessoas não se metem numa furada igual eu me meti porque eu menti? Quantas coisas erradas que a gente desobedece ao Senhor que a gente se mete numa furada? Não é? Então, tradução. Quando o Senhor fala, mantenha a chama acesa, é pro nosso bem. Deus não precisa disso, cara. É pro nosso bem, é porque o Senhor quer que a gente desfrute dele, sabe? O Senhor quer que a gente tenha revelações dele. Não é só para nossa, a bonitinha. Não, é para todo mundo. Ele quer revelar algo dele para você. Ele quer que você desça com o céu na terra, como a gente fala no Pai Nosso. O Senhor, Ele quer que você sinta aquela alegria contagiante. O Senhor, Ele quer que você tenha a paz que excede todo conhecimento. O Senhor quer que você tenha todos os frutos do Espírito, sabe? O Senhor quer que você seja manso. O Senhor quer que você tenha paz. O Senhor quer que às vezes você passe uma tribulação e fique tranquilo, com fé. Mas não basta só o Senhor querer. A responsabilidade é nossa. Porque, gente, de verdade, vocês já deram algo de graça para alguém? Tipo assim, vou traduzir aqui melhor. No meu início, eu consultando, o pessoal fala, atende o pessoal de graça para eles te indicarem, né? Aí eu atendia personal de graça, assim, tudo bem, atendia, não estava fazendo nada, mas eu tinha que trabalhar, né? Para indicar, atendia blogueira de graça para me indicar. Cara, é ruim. Sabe por quê? A pessoa não dá valor. Eu lá ficava 4 horas na consulta. 2 horas na primeira e 2 horas para entregar a dieta. Eu estudava o caso da pessoa. Eu me dedicava. E a pessoa estava nem aí. Agora, os que pagam, eles te dão valor. Eles te dão valor, sabe? Eles realmente... Eles te indicam para todo mundo, se você faz um bom trabalho. Para todo mundo. Com Deus é a mesma coisa, sabe? Muitas vezes, se Ele der para a gente a presença dEle, assim, de graça, a gente não vai valorizar. A gente tem que ir atrás. O Senhor tem que ver que a gente quer. A gente tem que deixar muito claro para Deus. Senhor, eu quero a Tua presença. De todo o nosso coração. Grita, clama, chora, pede. Mostra para Deus que você realmente quer e está colocando fogo no altar. Porque aí, gente, Deus é justo, Ele vai vir. Ele vai vir. Não tem regra. Você não é diferente de ninguém.
Se você fizer ali, todo dia, manter o seu fogo no altar, o Senhor, Ele corresponde para isso. Senão Ele seria injusto, e Ele não é. Entende? Amém? Então, gente, sabe? Entendam, a responsabilidade é 100% nossa. E o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, eu posso falar que Deus, muitas vezes, Ele cura a gente para a gente ajudar outras pessoas, né? E eu acho muito incrível, como converso com a Luma e falo para os meninos também, como muitas vezes as dores, quando eu vou fazer discipulado, que vocês relatam, eu já passei. E o Senhor, Ele me deu, por passar por isso, Ele me mostrou como passar por isso também. Sabe? Então, o Senhor, Ele nos dá entendimento, eu consigo entender. E eu já questionei muito Deus, realmente, sobre sentir a presença dEle, sobre não ser batizada, já questionei muito, muito, muito. Eu já questionei muito Deus por não ouvir a voz dEle. Mas Deus, Ele não está errado, né? Às vezes sou eu que estou errada. E eu aprendi, como na nutrição a gente fala para os pacientes, é o básico. É o básico que funciona. É o básico. Comer frutas e vegetais e se exercitar. Não foge disso. Não é composto de não sei o que, barababaxê, não, nada disso. É o básico, gente. Básico, básico, básico. Orar. Jejuar. Ler a Bíblia. É isso. Sabe? E hoje eu vejo duas coisas que eu errei muito no meu processo. E eu quero trazer esse erro para que vocês não errem também. Primeiro, a Camila já revelou aqui para nós. Eu não vivi o processo, eu só queria o resultado. Né? Eu queria o resultado muito rápido. Orei hoje, amanhã tá fazendo tudo, né? Não vivi o processo. Mas o Senhor é um Deus de processos. Na Bíblia, fala mais sobre os processos do que o milagre. Vai ler o Antigo Testamento. 40 capítulos falando... Vai ler Jó. Vai ler Jó. 40 capítulos falando do processo e um capítulo com alguns versículos falando do milagre. O processo é mais importante para Deus, porque o processo te constrói. Segunda coisa, eu não deixava a chama acesa. Não deixava. E eu era muito frustrada. Muito frustrada com Deus por conta disso. Mas algo muito interessante, e graças a Deus, o Senhor, Ele nos leva a evoluir, é que lá, Paulo, tem um nome na Bíblia que é para novos convertidos que se chama neófitos. Neófitos significa novos convertidos. E Paulo, ele fala para os neófitos. E ele compara novos convertidos a bebês. Por quê? Bebê precisa de cuidado. Então, o que ele está dizendo para a igreja? Os novos convertidos precisam ter mais cuidado. Eles precisam ser cuidados. Mas uma coisa diferente de bebê da vida real e bebê novo convertido é que bebê da vida real, querendo ou não, ele vai crescer. Então, com 14 anos vai estar daquele tamanho ali, tendo um pouquinho mais de entendimento, entendeu? Com 14 também, né? 14 anos pode estar mais grandinho. Ele não para, ele não fica com um ano o resto do tempo. Ele não fica ali, não fica. Mas os bebês espirituais é diferente. Os bebês espirituais, eles são diferentes. Por quê? Você crescer na fé, lógico que o tempo conta, mas o tempo não é determinante. Tem pessoas com 10 anos na igreja que são bebês espirituais. Que não foram comer o alimento. Tem pessoas com 9 anos que são bebês espirituais. E é tão engraçado que o Senhor me fez lembrar do Nicolas. O Nicolas é um neófito, gente. Né, Nicão? O Nicolas batizou ontem. Mas eu quero honrá-lo e que ele sirva de exemplo para nós, porque nós somos exemplos de Cristo também. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu quero honrá-lo e dizer que, cara, o Nicolas, ele faz devocional, eu acho incrível.
Antes dele batizar, ele fazia. Eu não fazia. Depois de eu batizar, demorei um tempão para começar a fazer devocional. A Luma também fala. Ela também demorou um tempão. Cara, ele faz. E por que eu sei? Porque primeiro ele vem me perguntar. Dandara, não entendi isso aqui na Bíblia. Me ajuda. Aí a gente conversa, né, Nicolas? 5 minutos de áudio, coitada. A Amanda sabe, eu mando muito áudio. Mas ele escuta. Ele tá com a dúvida. E ele vem me perguntar. E uma coisa que Deus tem me mostrado muito é que é muito claro uma pessoa que deixa a chama acesa. Gente, é claro como a neve. Uma pessoa que está acendendo a chama e uma pessoa que não está. O Nicolas ontem pregou aqui. E que revelação de Deus que ele teve. E talvez ele esteja mais maduro do que muitas pessoas que ainda são bebês e têm anos na igreja. Vocês entendem que a responsabilidade é nossa? E os frutos vêm? Isso é tão claro. É tão claro. É tão claro. Mas também, ele tem que deixar a chama acesa. Ele tem que permanecer com a chama acesa. É a responsabilidade dele. Amém? Sabe, gente? E a questão é que no final, cada um tem sua chama. E cada um vai buscar a sua presença individual com Deus. E deixa eu ver que horas são. Tá. Quero finalizar. O Senhor, Ele coloca pessoas na nossa vida. Muitas vezes, você tem uma amizade, ou você conhece uma pessoa, que daqui a 5 anos, o Senhor vai te ligar a ela. Quando eu entrei na nutrição, lá a gente tem veteranos e calouros, né? E tinha uma menina que chamava muito a minha atenção. Ela era minha veterana. E, gente, não fazia sentido ela chamar a minha atenção, porque ela era uma pessoa normal. Mas no mundo, eu via algo diferente nela. Ela tinha uma calma, ela era leve. Cara, ela era pra mim incrível. Eu achava ela, meu Deus, o que essa menina tem? Mal eu sabia, né? E ela era cristã. E, atualmente, Deus me ligou a ela. A Luma conhece, a Marcela. E sexta-feira, eu estava conversando com a Marcela e a gente estava numa ligação. E é muito bom você ter contato com pessoas que estão mais tempo na fé, porque elas já viveram algumas coisas. E a gente estava conversando sobre o batismo no Espírito Santo. E aí, ela falou o seguinte: Dandara, as pessoas querem batizar, mas elas entendem por que elas querem batizar? Ela falou isso, e é uma coisa tão normal, né? E eu falei, caramba, é mesmo. Sabe por quê, gente? Nós somos espirituais, a gente tem muitos sentimentos e tal, mas nós temos a essência racional. A nossa conversão é por entendimento, é por vontade. A gente adora Deus, Deus não segura na nossa mão. A gente adora porque quer. A gente levanta a mão porque a gente quer, né? A gente dobra os nossos joelhos porque a gente quer. Então, a nossa vida, sim, é espiritual, mas Deus nos fez pessoas racionais. E ela estava falando, Dandara, isso é muito importante. É muito importante as pessoas entenderem por que elas pedem as coisas para Deus. Então, sabe, será que a gente entende por que a gente quer ser batizado? Qual a função do batismo? Muita gente quer falar em línguas, mas será que a gente entende por que falar em línguas? E ela falou uma coisa que ela falou, Dandara, não se escandaliza com o que eu vou falar, mas isso é muito real. As pessoas olham para Jesus como uma fonte de prazer. Muitas vezes, vêm para a igreja querendo sentir algo. E eu estava conversando com a Luma disse assim, Dandara, eu estava lendo o livro da Zoe Lilly, que é uma grande ministra do louvor, e ela falando assim, discernir a presença de Deus é fé. É saber que Deus está ali. É ser racional.
E muitas pessoas veem o Espírito Santo como uma fonte de prazer, quando na verdade ele não é. O Espírito Santo tem diversas funções. E sim, a gente chora, é maravilhoso sentir a presença de Deus, isso é a graça que o Senhor dá para nós. Mas esse não é o foco. Esse não é o que a gente tem que buscar. E isso é tão legal, porque na minha vida, eu pedia muito para Deus, a Luma sabe, eu pedia muito para Deus para ser batizada. Muito. Deus, me batiza. Senhor, eu quero. E o que foi tão legal é que o Espírito Santo, sem eu entender, me levou ao entendimento. E aí, eu não sou uma pessoa que gosta de ler livros. Não sou. Mas o Senhor, e eu vejo que foi muito Deus, colocou uma chama no meu coração para começar a ler livros. E aí eu quis ler o Falar em Línguas. Luciano Subirá tem o livro Falar em Línguas. E, gente, eu não leio rápido, mas que livro que eu li rápido. Meu Deus. E naquele livro, o Senhor me explicou exatamente tudo. Por quê? Por quê? Para que funciona? E aí, junto com isso, eu lia na Bíblia. E na Bíblia eu via, meu Deus, é isso mesmo. Nossa, isso tem essa função. E eu vou ser batizada por conta disso, 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 disso. E aí, eu estava acendendo a minha chama por aquilo. E eu estava verdadeiramente criando no meu interior os motivos reais daquilo. Então, para que falar em línguas? Porque eu vou me edificar. Então, Senhor, eu tenho um argumento. Senhor, eu quero porque eu quero me edificar. Mas eu vejo muito Deus respondendo, cara, se você não ora nem em entendimento, você quer orar em línguas. E hoje eu tenho entendimento disso e é uma coisa que eu coloco em prática. Como Paulo falava, eu oro mais em línguas que todos vocês, mas também oro em entendimento. E foi tão de Deus que eu comecei a compartilhar isso com a Luma e a Luma também começou a colocar em prática. Mas Deus, Ele dá algo quando você está preparado, quando você entende. Senhor, eu quero mais o Espírito Santo. Por quê? Para quê? O que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? O que você vai fazer com aquilo que o Espírito Santo vai derramar sobre você? Por que você quer ser batizado? Para cair? Não, Deus não vai dar. Mas se for para você ter mais revelação de Deus, se for para você ser mais capacitado, se for para você ter mais ousadia, como Pedro teve quando foi batizado, aí o Senhor vai dar. Mas para isso acontecer, você tem que acender a sua chama. Sabe por quê, gente? Quando a gente acende a nossa chama, o nosso eu e as nossas vontades viram cinzas. E a gente começa a vestir vestes novas. E os nossos desejos começam a ser os desejos do Senhor. Então o Senhor, Ele vai brotar no seu coração o real motivo. O real motivo disso. O real motivo de você ter dons. Não é para você, mas Ele vai brotar em você um amor pelas pessoas. Por isso Ele vai te dar. E, sabe, quando eu entendi isso, eu começo a buscar motivos mesmo na palavra. E buscar entendimento. Nós perecemos por falta de conhecimento. Por isso, a gente tem que buscar acender a nossa chama, para buscar conhecimento. Para a gente ter argumento para pedir para Deus. Viram que Davi, ele sempre dava um argumento para Deus? Sempre ele dava um argumento para Deus para pedir uma coisa? Senhor, isso, o seu servo isso. E o Senhor dava. Mas se a gente não tiver argumentos que o Senhor já deixou para nós, Ele já deixou os argumentos para nós. Ele só quer que a gente saiba. Aí o Senhor vai fazer. Amém? E vamos ficar de pé. Eu quero finalizar dizendo que o Espírito Santo, ele funciona como alguém para te dar um empurrãozinho, sabe? Tipo assim, tu tem que... Não estou conseguindo pensar num exemplo, mas ok. Vamos supor que você é uma bola. O Espírito Santo, ele vai te dar um empurrãozinho, sabe? Tipo skate, pronto, exemplo ótimo. Cara, ó, vamos supor que você está andando de skate.
Quando você está andando de skate, alguém te empurra. Ele te deu um empurrãozinho para você começar. Mas concorda que se você não continuar e você não persistir, você vai parar? Então o Espírito Santo, ele funciona assim. Ele te dá um empurrãozinho para fazer as coisas. Mas para que você realmente faça, você tem que corresponder a ele. Então se o Espírito Santo está te dando um empurrãozinho sobre algo, corresponda. Porque a gente pode simplesmente não corresponder, né? A gente pode simplesmente não fazer. E como nós crescemos correspondendo ao Espírito Santo? Muitas vezes, na maioria das vezes, é contra a nossa vontade. Mas nós crescemos muito. Muito. E a gente não se arrepende. É tipo academia. Que você não quer ir. Aí quando depois você vai, você, nossa, ainda bem que eu vim. Olha a cara ali. Ele não faz pela gente, gente. O Espírito Santo, ele não acende a chama pela gente. Nós temos que acender. Thierry, pode ir. Apagar a luz. E sabe, agora, eu creio que todo mundo, não sei se todo mundo, cantou que nós somos responsáveis. Mas talvez você cantou porque a música é legal. E realmente, essa música é muito legal. Talvez você cantou porque... Cantar, né? Cantar é bom. Mas agora, eu quero que... A gente vai cantar de novo essa música. Mas eu quero que todos nós cantemos isso de coração. Eu quero que todos nós... que todos nós venhamos a declarar que realmente nós somos responsáveis e que a chama não vai se apagar. E nós temos muita responsabilidade sobre o que nós declaramos. Muita, muita. Então, se você declarar aqui hoje que a chama não vai se apagar, você tem que realmente fazer isso. Porque você tem responsabilidade pelo que você fala. Antes de começar a cantar, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos e ore você para Deus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, pedimos aqui, Senhor, que o Senhor nos convença sobre a nossa responsabilidade